tem direito a pedir louvor, né, gente? Anota logo o tema aí, por favor, todos anotando o tema. Vamos bem devagarzinho. Olha o tema aí de hoje. Foi para isso que vim. Olha só, um homem ali de terno ali, ó. Jesus amado. Foi para isso que eu vim. Olha para o seu irmão e fala assim, sem você saber, sem você entender ainda, só confia. Fala assim, ó, foi para isso que eu vim. Amém. Vamos nessa, vamos ler. Depois que Jesus saiu da sinagoga, com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Foi ele até ela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-lo. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. Podemos continuar? Quem quer que eu continue, diga amém. Verso 35. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Amém? Até aqui. Deixa eu pedir ao Senhor, mais uma vez, que Ele que conduza esse culto, essa reunião, essa ministração, pois a palavra é dEle, e eu creio que o propósito dEle vai se cumprir nessa manhã. Amém? Você pode fechar os seus olhos, estender a mão para cá, por favor. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu estou aqui como um canal para ser usado pelo Senhor, porque quem faz a obra é o Senhor, quem faz a obra é o Teu Espírito Santo, e eu tenho total convicção disso e total certeza. Então, que a Tua palavra, ela venha ativar níveis, ativar áreas das nossas vidas, aonde nós venhamos conseguir entender e compreender que nós podemos ir muito mais além do que hoje nós estamos. Então, nos leva para um outro nível, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Pois bem, vivemos numa sociedade, talvez, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas estamos observando muitas pessoas cansadas, fadigadas. Não sei se foi por conta da pandemia, que quem pegou Covid gerou algumas sequelas, podemos acreditar que tenha sido isso também, mas podemos também acreditar que é preguiça, que é cansaço espiritual, que é falta de propósito, que é falta de objetivo. A pessoa que ela não sabe para que ela veio, certamente ela vai ficar parada, ou ela vai ficar perdida. Está dando para entender? Então é uma sociedade um pouco parada. E é uma sociedade, quando eu falo uma sociedade, eu quero trazer para o nosso meio. Tem muitas pessoas fazendo muitas coisas para o Senhor? Tem. Aqui na igreja tem muitas pessoas. Pelo mundo inteiro tem muitas pessoas. Por tudo quanto é lugar tem pessoas fazendo algo para o Senhor. Estão fazendo. Mas a pergunta é, qual é a intensidade? Estão fazendo e achando que estão fazendo muito? Ou estão fazendo e achando que ainda é pouco? Olha para o seu irmão com muito carinho, vamos começar essa dinâmica aqui, que nós aqui na igreja fazemos. Olha para o seu irmão e fala assim, o que você faz, é muito ou é pouco? O que ele respondeu? Aqui ele vai falar que é pouco. Certamente ele vai falar que é pouco. Alguém falou aqui que é pouco? É porque a gente está nesse ambiente aqui, a gente fala que é pouco. Mas o dia a dia não é assim.
A realidade do dia a dia não é assim. O que chega aos nossos ouvidos não é isso. O que chega aos nossos ouvidos é: eu estou cansado demais, a obra é muito grande, a obra não para, sabe? Eu faço muitas coisas para o Senhor, eu não estou aguentando mais. É uma das coisas que chega aos nossos ouvidos. Mas eu creio que nós vamos aprender com o Senhor aqui sobre ser, repita comigo, incansável. Jesus era incansável. Então eu já vou começar aqui, vou voltar aqui no versículo 29, e daqui para frente vamos lá, vamos acelerar, vamos falar o que Deus quer, vamos entender o que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, ele foi para a casa de Simão e Pedro. Ou seja, depois que Jesus saiu da igreja, depois que Jesus saiu da igreja, ele foi para casa. E o texto nos mostra que ele não foi para casa descansar. Aliás, ele foi para um outro lugar, para uma outra casa, para também o quê? Curar uma pessoa que estava o quê? Enferma. Olha só que interessante, saiu da igreja, foi para casa e curou alguém que estava enfermo. Quantas vezes nós saímos da igreja e vamos para casa, ao invés de observar as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os nossos parentes, a nossa parentela, e tem muitas pessoas precisando de nós, e muitos vão fazer o quê? Vão dormir. Vão descansar. Olha aqui Jesus, olha a situação dele aqui no verso 30, a sogra de Simão Pedro estava de cama, com febre, imediatamente falaram a seu respeito para Jesus, ele foi até ela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se, e a febre a deixou, e ela passou o que? A servi-lo. Saiu da igreja, entrou na casa de Pedro e já fez um milagre, ou seja, não ficou parado. A gente tem que aprender muito com Jesus, porque, como eu falei na introdução, muitos, e até posso dizer que eu também faço muito pouco para o Senhor. Eu não quero dizer que são vocês, mas eu tenho essa convicção que eu faço muito pouco para o Senhor. Procuro de verdade a cada dia buscar ser mais intenso, sabe? Buscar dar o meu melhor, mas ainda é pouco, mas dá para melhorar. Olha para o seu irmão com muito carinho: irmão, dá para melhorar. E aí no verso 32 vai dizer assim, ó: e ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Ou seja, Jesus não parava. Saiu da igreja, curou a sogra de Pedro, e ao entardecer, ele fez mais milagre, ele trabalhou mais, ele buscou mais, ele trabalhou mais em prol do reino. Amém, gente? E olha só aqui, olha só, e ao entardecer, trouxeram muitos demônios, muitos enfermos, e Jesus começou o quê? A curar. E o verso 23 e o 33 vai falar: toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Jesus incansavelmente curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. E aí no verso 35, no outro dia, repita assim comigo: Jesus não para. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Que dia é esse? Que dia seguinte é esse? É o dia que antecedeu, que ele saiu da igreja, ele foi na casa de Pedro. É o dia que ele curou muitos enfermos, ele expulsou muitos demônios. E no outro dia, o que ele fez? Ele acordou cedo para ir orar. E isso nos traz um ensinamento muito grande, porque muitos, quando passam por um processo como esse, vivem algumas coisas intensas, sabe, no evangelho, no outro dia o que vai fazer? Vai acordar tarde, vai descansar. Jesus nos mostra que ele não foi dormir, que ele até descansou, mas ele não ficou até tarde dormindo, ele não ficou na cama babando, pelo contrário, ele foi se revestir mais ainda de poder e buscar mais intimidade com Deus. Ele acordou cedo e foi o quê? Orar. Ele foi orar. Por que ele foi orar? Porque a obra não para. E uma pessoa que ela quer viver uma vida intensa, uma pessoa que ela quer ser incansável no evangelho, um dos requisitos que ela tem que ter é jejum, e ela tem que ter o quê? Oração. Porque é o Senhor que nos fortalece. Tem alguém aqui que quer ser uma pessoa incansável no evangelho?
Então você precisa orar mais, você precisa acordar mais cedo, você precisa fazer mais devocional, você precisa buscar mais a presença de Deus, porque quando eu busco, eu me torno incansável. Diga amém. E aí Jesus, no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Jesus não parava. Sabe por que Jesus não parava? Pergunta para mim por que Jesus não parava. Porque ele sabia que o pai dele também não parava. Ele sabia que o pai não parava. Ele conhecia Isaías 64:4, que diz que desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Repita bem alto assim, ó: Deus trabalha muito. Jesus trabalha muito. E eu? Aleluia, Dona Emília. Vamos aplaudir o Senhor pela Dona Emília, a única que falou que ia trabalhar também. Em João capítulo 5, versículo 17, Jesus vai falar, ó, Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha. Olha o que Jesus falou. Meu pai sempre trabalha e eu também. Jesus estava muito alinhado com os propósitos de Deus, então por isso que ele não parava. Por isso que ele era incansável. Por quê? Porque ele tinha um lugar para chegar, ele tinha um objetivo para alcançar. E aí o verso 36 vai dizer o seguinte: mas, leia comigo bem alto assim, ó: mas Simão e outros saíram para procurar. Ou seja, ao invés dos discípulos estarem com Jesus, orando, fazendo um devocional, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Olha para o seu irmão e fala assim, ó: certamente eles estavam dormindo. Se eles foram procurar, porque Jesus não estava mais com eles. Eles estavam numa escola da fé, e na escola da fé o que eles estavam fazendo? Dormindo. Eles estavam vindo numa pegada, né, bastante, assim, uma ministração bem recente aí, que fala sobre a cabana, né? Jesus levou os 3 discípulos para o monte, e Jesus ele, né, foi se encontrar no céu ali com Elias e com Moisés, uma conversa celestial acontecendo, e os discípulos dormindo, os discípulos distraídos. E aí toda pessoa que ela está distraída, toda pessoa que ela dorme, ela perde o foco, ela perde o sentido. E é o que nós aprendemos nessa ministração que o pastor Alexandre trouxe, que ao invés deles entenderem o que estava acontecendo, eles queriam ficar lá no monte fazendo cabana, querendo ficar na cabana, querendo ficar descansando, sabe? Chegou um tempo do cristão entender que cabana não é o lugar dele. O lugar dele é ir para Jerusalém. O lugar dele é para cumprir o propósito. Amém, gente? Olha para o seu irmão e fala assim, repetindo a frase lá que foi falada nessa ministração, muito forte. Olha para o seu irmão: chega de fazer cabana, irmão. Desce do monte, vai para Jerusalém, vai cumprir o teu propósito. Amém? Vamos continuar? Quem quer que eu continue, diga amém. Verso 37. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. É como Jesus olhou para eles assim e falou: o quê? Não entendi. Falou: não, Senhor, todos estão à tua procura. Ou seja, as pessoas querem que o Senhor fique um pouquinho mais aqui. As pessoas querem que o Senhor fique um pouquinho mais aí. Vamos descer, vamos descer, Senhor. Vamos ficar um pouquinho mais nessa região aqui, vamos ficar um pouquinho mais nessa cidade. Olha o que Jesus respondeu para eles aqui, ó, no verso 38. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outra cidade e também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Olha que interessante, os discípulos, o
querendo que Jesus ficasse, Jesus fala para eles, não, vamos prosseguir, o meu pai trabalha até agora, eu também, o que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz, agora eu tenho que ir para outro lugar, sabe, o evangelho, ele precisa ser propagado, eu preciso alcançar um outro local, um outro destino, está dando para entender através dessa mensagem, que o evangelho não é para quem fica parado, quem fica parado no evangelho, é pessoas sem sentido, é pessoas que não têm um propósito, é uma pessoa que não tem uma visão. Olha o que Jesus falou, não, eu não posso, vamos prosseguir, eu não posso ficar nessa cidade, porque foi para isso que eu vim. É como se as pessoas, é como se os discípulos, talvez, dentro de um contexto, falaram para ele, Senhor, vamos descansar mais um pouco, o Senhor está vindo aí de uma pegada muito grande, o Senhor está vindo de encontro, o Senhor está vindo de reencontro, o Senhor está vindo de encontro fiel, o Senhor está vindo da festa da roça, o Senhor está vindo do encontro kids, Senhor, vamos parar, vamos descansar mais um pouquinho, não, eu não posso, porque foi para isso que eu vim. Vamos aplaudir o Senhor, mano. Se Jesus ficasse parado, o evangelho não chegava até aqui. Não pode, gente, não pode. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, você está numa igreja que se movimenta, e se movimenta muito, então se movimenta também. Você pode dizer assim, bem alto, foi para isso que eu vim? Aleluia! Então, no verso 39 vai dizer o seguinte, então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando o quê? Demônio, ou seja, viajou, incansável, queriam colocar Jesus ali dentro de uma bolha, ele falou, não, bolha não é para mim, o mundo é para mim, eu tenho um mundo para alcançar, eu tenho muita coisa para fazer, e trazendo para uma realidade nossa aqui, até em relação à nossa vida, tem muitas coisas para a gente fazer, tanto espiritual, quanto profissional, quanto material, tem muitos lugares para a gente alcançar, tem coisas incríveis para a gente viver, e a questão é, tem muitas pessoas que estão dormindo, a pergunta é, como é que vai ser a sua segunda-feira? Uma pessoa que ela dorme até tarde, é uma pessoa sem perspectiva, não pode, tem muitas coisas para ser feitas, tanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito natural, viva intensamente a vida é para ser vivida intensamente, está dando para entender? E aí continuando aqui, ó, e aí Jesus viajou, sabe por quê? Porque tem outra cidade, tem outro bairro, tem um outro país, tem um outro estado, porque ele sabia que ele precisava ir, sabe, tem um mundo esperando pela gente, para a gente poder conquistar, levar a palavra, vencer, exaltar o nome do Senhor, e tem muitos que estão dormindo nesse processo. Olha para o seu irmão e fala assim, você tem que viajar, irmão, amém, você tem que viajar, a tua vida tem que ter sentido, mas não é um viajar simplesmente só para descansar, não, isso é bom, dentro desse contexto da ministração você tem que viajar porque você tem que se movimentar, tem lugares esperando por você, foi para isso que você veio, não se canse no evangelho nós não podemos nos cansar, por quê? Porque o próprio Senhor, o Espírito Santo, nos ajuda nessa jornada, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele, então não descansa, vai, seja incansável no evangelho, foi para isso que você veio, foi para isso que eu vim. Diga um amém bem alto. Amém. Aleluia. Assim mesmo, numa empresa que você trabalha, você já está lá, tu já conseguiu entrar, você já conseguiu uma grande vitória, você está empregado, então viva intensamente nessa empresa, trabalhe mesmo com muita ousadia, faça o que tem que fazer, dê o teu melhor. Aproveite a oportunidade, seja o primeiro a chegar, seja o último a sair, está dando para entender? Que Deus, Ele quer muito mais, Ele quer nos levar muito mais, Ele quer nos levar além, cara. Chega de ficar dormindo, chega de ficar parado, é um sono muito grande espiritual que muitos estão tendo,
Não deixa ser vencido por esse sono. Se levanta com muita ousadia toda manhã e diz: hoje é mais um dia que eu vou vencer. Sabe, a gente tem que dormir cansado. Dormir cansado. E olhar para trás e falar: valeu a pena ter vivido. Valeu a pena ter vivido esse dia. Amém? E aí o texto vai dizer que Jesus, ele foi o quê? Ele viajou, sabe, por todas as regiões. Porque enquanto a gente fica parado, repita assim comigo: enquanto eu fico parado, bem alto. Ah, não, mais alto. Projetos ficam parados, sonhos ficam parados, realizações ficam paradas. Tem muitos sonhos, tem muitos projetos que estão parados, por quê? Porque a própria pessoa está parada. Quem fica parado não realiza nada. Quem fica parado não realiza nada. E voltando para algo que eu falei, a obra ela é muito grande. E tem que ser muito grande, nós temos que ser intenso mesmo. Porque as pessoas foram intensas. Para o evangelho chegar até aqui, os discípulos, depois, eles se tornaram muito intensos. O apóstolo Paulo era muito intenso. Os profetas, eles eram muito intensos. Então, hoje, nada mais, nada menos, nós não podemos ser menos do que isso. Aliás, nós não podemos ser menos do que isso. Chega de ser uma pessoa cansada. Eu estava conversando essa semana aí com uma pessoa, e ela falou para mim assim, apareceu, eu falei: está trabalhando não? Não, estou trabalhando não. Eu falei: cara, aí tem uma cara de cansado, será que ele está buscando emprego? Aí eu perguntei: está buscando emprego, irmão? Está procurando? Estou procurando. Falei: pô, que benção. E aí, como é que tá as coisas? Não, eu consegui fazer uma entrevista aí, mas hoje se eu for chamado eu não vou. Falei: por que você não vai? Não, porque pega um horário meio complicadinho. Falei: mas vai dar para você ir para o culto vai dar para você ir para o culto da manhã. Quarta-feira de manhã, domingo de manhã. Geralmente nesses empregos você tem uma folga na semana, tu bota a tua folga na quinta, aí vai dar para ir para a célula. Então, mas por quê? Tem mais alguma outra coisa? Aí ele falou para mim assim, ó, o maior cara mais deslavada do mundo. Eu acho que ele está por aí. Ah, não deve estar, porque é de manhã. Ele falou assim para mim assim, ó, não, é porque eu tenho que acordar cedo. Aí eu falei: não acredito. Você não vai trabalhar porque você tem que acordar cedo, rapaz. Não tem dificuldade de acordar cedo. É muito sério isso. A gente ri mesmo, né? Chega a ser cômico isso, mas é muito sério. Uma pessoa dessa, como é que vai romper na vida? Como é que vai romper espiritualmente? Se o natural não consegue, como é que vai conseguir o sobrenatural? Amém? Posso continuar? Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, tem mais. Você vai para casa mais cedo hoje, por quê? Dia dos Pais, né? Vai almoçar, fica tranquilo, mas tem mais. Amém? Abra aí, por favor, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Pessoas dizendo: eu estou fazendo muito. A gente tem escutado muito isso. Fazendo muito. A Rebote, vamos falar pela Rebote, a Rebote, ela é uma igreja muito, se movimenta muito, né? Eu falei: graças a Deus. Imagina se ela não se movimentasse. A gente ia continuar lá atrás, como no primeiro ano. E graças a Deus que a gente está se movimentando, e vamos se movimentar mais em nome de Jesus. Eu quero viver isso tudo intensamente. Já que eu estou aqui, eu quero fazer valer a pena estar aqui. É o que eu mais peço a Deus: Senhor, me dá saúde, porque já que eu estou aqui, foi para isso que eu vim. Amém? Olha só o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. É
É um texto muito conhecido. Existem várias explicações aqui. O porquê João Marcos ele deixou, ele voltou. Me permita trazer de repente algo que você ainda não ouviu, ou se você já ouviu, amém, vai ouvir 2 vezes, amém? Mas tem uma pergunta aqui, o porquê João Marcos ele desistiu? Muitos vão dizer, é porque teve uma briga, pode ser, é porque teve um desentendimento, pode ser, mas também dentro de um contexto histórico, pode ser também um outro motivo que eu vou contar para você. Você quer saber? Quem quer saber? Ah, desse jeito eu não vou falar não. Não falo não. Quem quer saber? Amém. Eles saíram em uma viagem missionária. Estamos dentro de um contexto aqui, que eles saíram dentro de uma viagem missionária. E aí, nem no meio do caminho, o João Marcos dele já desistiu. E a história também ela vai falar o seguinte, que a ideia dessa viagem missionária era regiões costeiras, eram cidades costeiras. Vou dar um exemplo aqui bem legal aqui. Vamos supor, nós vamos sair para uma viagem missionária, e o destino seria a Costa Verde. Todos conhecem Costa Verde? Então, e aí seria aqueles bairrozinhos ali, né, beirando ali a Costa Verde, que seria qual? Oi? Não, vamos pela ordem. Vamos começar por Itaguaí. Itaguaí, Coroa Grande, viagem missionária, Coroa Grande. Quem quer essa viagem? Só a beira da praia, né? Olha só, tá perigoso mandar preguiçoso para essa viagem missionária. Perigoso. Então vamos lá, Itaguaí, Coroa Grande, Itacuruçá, Muriqui, Praia Grande, não pula, Para Grande, Açaí. Olha eu pensando em comida. Olha eu pensando no supermercado. Olha eu fazendo propaganda. Vamos lá. Açaí, Bicuí, mais o que? Vai avançando um pouquinho mais. Beleza. Então é uma viagem missionária. Mas só que chegou lá, o apóstolo Paulo ele falou assim, ó, é o seguinte, Barnabé, João Marcos, a equipe, tudo bem, a gente saiu com esse propósito, beleza. Mas Deus não me chamou para andar só até aqui. Eu preciso ir para o continente. Eu preciso ir para a Europa, eu preciso ir para o outro país. Tem esse contexto também, sabia? E aí João Marcos, ele viu, ele saiu com um propósito, mas o nível subiu, ele parou. E é exatamente o que acontece no nosso dia a dia. Quando o nível sobe, a pessoa para. Vai junto. A igreja cresce, a pessoa para. Cresce junto. O apóstolo Paulo, ele entendia que a mensagem ela não podia ficar só até ali. O mundo tinha que receber essa mensagem. Uma pessoa que ela é incansável, ela não se contenta em ficar num bairro. A pessoa que ela é incansável, ela não se contenta em ficar em uma cidade. Uma pessoa que ela é incansável, ela não se contenta em vir só para o culto, ela tem que estar na célula. Uma pessoa que ela é incansável, ela não se contenta só o culto e a célula, ela quer evangelismo. Uma pessoa que ela é incansável, ela não se contenta só com o culto, a célula e o evangelismo, ela quer fazer visita. E ela quer fazer visita nos hospitais, ela quer fazer visita nas casas, ela quer fazer visita no presídio. Por quê? Porque quando a pessoa ela entende o porquê ela veio, ela não para, ela é incansável. Que Deus levante nessa manhã, em nome de Jesus, pessoas incansáveis que saiam daqui e venham fazer história. Você não veio só para poder ouvir, pode aplaudir o Senhor. Nós não viemos para ouvir só a história, nós viemos também para fazer história. Chega de ler livros das pessoas, nós também temos que escrever os nossos livros. Está dando para entender? Deus olha para o teu irmão com muito carinho e fala assim, irmão, está na hora de você fazer história. Amém? Vamos impactar.
Não é ser só um líder, é ser o líder. Não é ser só o anfitrião, é ser o anfitrião. Não é só pregar uma mensagem, é pregar a mensagem. Tem que mergulhar. E quando Jesus estava mergulhando em Deus, Jesus já era Deus, estava mergulhando mais em Deus, os discípulos estavam dormindo. Tem que mergulhar, tem que mergulhar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você lê a Bíblia? Quantos livros você já leu esse ano? Alguém já leu algum livro esse ano? Amém. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas. Sabe o que significa? Que o nível de profundidade está baixo. Abaixo, muito baixo. João Marcos, com todo carinho, depois ele vai ser usado por Deus, todos nós vamos saber, depois ele vai fazer parte também de uma grande obra, mas sabe o que aconteceu com João Marcos? João Marcos queria ficar na areia, e o apóstolo Paulo queria mergulhar em águas profundas. É muito difícil andar com quem quer ficar na areia. Quem ficar na areia ganha caixote, amigo. Ganha caixote, é por isso que tem muita gente ralada aí no Evangelho. Tem muita gente desconcertada no Evangelho, por quê? Porque está ficando na areia ganha caixote. Quem já ganhou um caixote aqui ficou todo desconcertado? O negócio fica para fora, quando é mulher, né? O negócio fica para fora, é uma coisa horrível, cara. A calça fica lá embaixo, a pessoa ela fica tão tonta, que ela está com as calças lá embaixo e ela está assim. Aí precisa um amigo pegar e levantar, cara, tu está pelado aí. É porque a pessoa que ela não quer mergulhar em águas profundas, ela fica exatamente assim no Evangelho. O que tem de gente tonta, desconcertada, bagunçada no Evangelho é porque não quer mergulhar em águas profundas. Pessoas que não são incansáveis no Evangelho, são pessoas cansadas. Amém? Vamos continuar? Tem mais, gente? Dá para a gente? Fala assim para mim, pastor, dá para a gente agora ler o Atos aí, por favor? Vamos ler Atos aqui, ó. Tem muito mais para a gente, ó. Atos capítulo 13, versículo 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram para onde aportaram em Berge. Ali João Marcos o deixou e voltou para Jerusalém. Então nós já compreendemos aqui o contexto disso tudo. Deus tem muito mais para você. Deus não tem a Costa Verde, não. Deus tem região dos lagos. Deus tem a região serrana. Deus tem outras cidades, Deus tem outro município, Deus tem outro estado. Sabe, não se contente com pouco, porque Deus tem muito para a nossa vida. Não se contente. Não se contente de repente só com o teu trabalho, Deus tem outro trabalho. Deus não se contente só com a tua profissão, Deus tem outra profissão. Sabe, Deus tem muita coisa, não se contente somente em você estudar, não. Mas você precisa também buscar mais e mergulhar no Senhor. Não é simplesmente ler a palavra, é ter muito relacionamento com o dono da palavra. Deus tem mais. Fala assim com o Senhor, fecha os seus olhos com muito carinho aí, me ouça. Fecha os seus olhos e diga assim, Senhor, leva-me além, Deus. A um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Sabe, eu acredito, pode abrir seus olhos, olha para cá por favor, eu acredito muito em pessoas incansáveis mesmo, sabe, pessoas que possam viver intensamente. Faça isso. Se você tiver que ir no médico para tratar alguma coisa em relação à tua saúde, vá no médico, trate da sua saúde, porque pode ter alguma coisa que esteja limitando, uma má alimentação, uma vitamina baixa, pode ter várias coisas, mas faça alguma coisa, não aceita viver assim, uma vida cansada, dormindo até tarde, não aproveitando o dia. Entende? A minha esposa colocou para me ouvir algo que ela estava ouvindo, falando sobre John Wesley. Eu nem sabia desse detalhe tão importante. Ele acordava 4 horas da manhã para correr todo dia. Alguém sabia disso, cara? Olha que interessante, acordar 4 horas da manhã para correr. Para poder se cuidar do corpo, cuidar do templo do Espírito Santo.
Cara, se cuide mais, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem mais para a nossa vida, mas enquanto a pessoa está doente, ela fica parada. Deus tem mais para você. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus tem muito mais para você, irmão. Aleluia! Abra aí, por favor, em Atos capítulo 9, versículo 15. Por favor. Atos capítulo 9, versículo 15. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Primeira viagem missionária dele. João Marcos foi embora. Por quê? Porque ele ampliou. E o porquê ele ampliou? Por conta dessa palavra aqui, ó. Ele não foi chamado para ficar parado somente na região dos lagos. Ele tinha que avançar. Tinha um mundo esperando por ele. Você não veio para ficar parado aonde você está. Tem muitas coisas mais para você viver. Seja intenso. Seja intensa. Não importa a sua idade, se você é novo, se você já está numa idade mais avançada, mas seja intenso, não seja descansado. O reino de Deus é movido por força. Aleluia! Graças a Deus, porque se o reino de Deus não se movimentasse, as pessoas iam ficar doentes. Porque quando uma pessoa ela fica parada, o que acontece com ela? Fica. Quem foi no sexta-feira aí, diga amém. E por sinal, parabéns, Bia, que Deus continue te usando, foi uma mensagem tremenda mesmo. E eu ontem eu voltei a me exercitar, voltei para a academia ontem, Bia. Depois de quase 3 meses sem voltar, mas foi por motivo de saúde, viu? Mas depois que a médica liberou, eu demorei quase 2 meses para voltar. Misericórdia. Mas voltei, amém, graças a Deus. E aí eu fui para a academia com uma música na cabeça e dormi com a música na cabeça e hoje se cumpriu. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Ou seja, a Bia ela trouxe esse entendimento que quando a pessoa ela malha lá no início, ela está achando que vai ficar tudo tranquilo, não vai ter dor, não vai ter nada. Quando ela acorda cheia de dor. Eu acordei assim, Bia. Quando eu abri os olhos, a música. Vou acordar diante de Deus, vai ter surpresa, cheio de dor. Estou cheio de dor aqui já, ó. Misericórdia. Não vou tomar relaxante muscular, não tomo. Se é para sofrer, tem que sofrer. Se é para pagar o preço, tem que pagar. Ou seja, foi para isso que nós... Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Pode dormir tranquilo. Cara, essa música ficou na minha cabeça, Jesus. Muito bom, muito bom. Foi sensacional. Atos capítulo 9, versículo 15. Não, agora vamos lá. Já falei sobre isso aqui. Atos capítulo 20, versículo 18. Estamos finalizando, viu, gente? O pastor compartilhou algo aí há pouco tempo, vocês não pegaram, não? E quando um ministro, quem está pregando, quem está falando, que já está terminando, é porque não está terminando. Atos capítulo 20, versículo 18. Não, nós vamos realmente embora mais cedo hoje. Amém? Quando chegaram, Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que, desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Que nível é esse, gente? Eu quero chegar nesse nível, de poder dizer que a minha vida não vale nada, se eu não realmente cumprir com muita excelência o propósito que a mim foi confiado.
Olha exemplo de homem que vive incansavelmente. Sabe, pessoa que dorme, tem uma noite de sono, tem que ter uma noite de sono boa, mas também acorda já querendo vencer, sabe? Porque entende que o propósito é esse, que veio para isso. Sabe, são pessoas que não vêm para a igreja só para poder marcar, sabe, bater ali o cartão de ponto, não. São pessoas que vêm para a igreja e falam assim, ó, eu estou indo para a igreja que foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu me transformei, foi para isso que eu me tornei um cristão, é para cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Que Deus levante pessoas que cheguem na célula e digam, foi para isso que eu vim, é para isso que eu estou aqui. Que Deus levante pessoas incansáveis que venham ajudar nessa grande obra, que venham pregar o Evangelho dentro de um tempo e fora de um tempo. Olha o que ele está dizendo: suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use. Você pode dizer isso aqui comigo? E que seja algo profético para mim e para você. Vamos repetir o verso 24, bem alto. Diga assim: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para minha carreira e a missão, dar testemunho das boas obras da graça de Deus. Aleluia, foi para isso que eu vim. Diga bem alto e aplauda o Senhor e diga bem alto: foi para isso que eu vim, foi para isso que eu vim, é para isso que eu estou aqui. Dá uma mexida no teu irmão e fala assim: irmão, acorda, irmão. Eu quero profetizar uma segunda-feira diferente, uma semana diferente, um mês diferente. Aleluia. O nível desse homem foi tão grande, que o que nós sabemos das cartas que ele escreveu 13 cartas. Olha só que uma pessoa incansável, olha o que ela faz, gente. Aqui, ó, uma pessoa incansável, ela escreveu Romanos. Vamos lá, uma pessoa incansável, repita isso comigo, ela escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, direito, gente, você está cansado não, né? Ela escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ela escreveu Gálatas, ela escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ela escreveu 1 Timóteo, 2 Timóteo, escreveu Tito, escreveu Filemão. Uma pessoa incansável, olha o que ela escreve, olha o que ela faz. Uma pessoa incansável, ela faz uma revolução aonde ela está, ela faz uma revolução no trabalho, ela faz uma revolução na faculdade, ela faz uma revolução na vizinhança. Nós precisamos escrever carta, nós precisamos marcar território, mas quem dorme não marca território. Quem dorme não marca território. Abre aí 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, por favor. Que tem mais, a gente tem que aprender com quem fez a história, com quem fez a diferença. Por isso que a gente é orientado nessa igreja aqui. Você pode conhecer todo mundo, você pode ministrar na vida de todo mundo, cuidar de todo mundo, porém, anda com quem faz a diferença. Anda com quem quer fazer história. Águia anda com águia, pombo anda com pombo. Eu tenho um horror a pombo. Horror a pombo. Horror, não gosto de pombo. Quem gosta de pombo aí, diga amém. Pombo é terrível, cara. Voa abaixo, faz barulhinho chato, ainda faz caquinha na cabeça de alguém. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado.
A gente não está falando de um trabalho humano. A gente não está falando de coisas materiais. O apóstolo Paulo não está falando de coisas materiais. O apóstolo Paulo está falando de coisas espirituais. Trabalhe. Trabalhe para o reino. Seja um voluntário nessa obra. Propague o evangelho. Propague essa mensagem. Seja o maior propagador do evangelho da tua região, do teu bairro. Trabalhe incansavelmente para que as vidas sejam salvas. O apóstolo Paulo está querendo dizer para Timóteo isso. Você precisa trabalhar porque tem vidas para serem salvas. Trabalhe, você precisa ser uma pessoa incansável, Timóteo, em relação ao reino de Deus. Sabe, foi confiado algo a você, então realize. O cristão ele precisa ter realizações espirituais. Nós precisamos viver coisas maravilhosas espirituais. Mas para isso, nós precisamos acordar cedo, olhar para o alto e dizer, é do alto que vem o meu socorro. Vai sofrer, vai ter dor, é a vida. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, baixa cada dia o seu mal, é assim, é a vida. Vai ter dor, vai ter luta. Mas o que importa é que eu tenho que ser incansável naquilo para o qual eu fui chamado. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, trabalhe, seja incansável. O reino precisa de você. E aí o verso 6 ele vai dizer assim, ó: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para o Senhor. O tempo da minha morte se aproxima. Eu estou indo, mas eu preciso saber que vai ter pessoas que vai ser melhor do que eu. Porque a minha vida já foi derramada. Mas olha só, Timóteo. Eu lutei o bom combate. Eu terminei a corrida e permaneci fiel. Quando queriam parar no meio do caminho na viagem missionária, Timóteo, eu não parei, eu fui adiante. É assim mesmo na sua vida. Você vai querer avançar, mas vai ter pessoas do teu lado que não vai querer avançar. Não se paralise por conta dela, não. Ore por ela, mas siga em frente. Lança uma palavra para ela de ânimo, de incentivo, mas siga em frente. O que tem de mulher parando porque o marido não vai? O marido não quer ir, a mulher para. A mulher não quer ir, o marido para. O filho não quer ir, o pai para. A família, o pai e a mãe não quer ir, o filho para. Ei, não faz isso não. Sabe por quê? Porque no final da tua vida, você precisa dizer isso aqui, ó: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Você que quer chegar no final da tua vida e dizer isso aí, faz barulho aí no teu lugar. Aleluia! Fala bem alto assim: Senhor, leva-me além, Senhor, a um nível mais profundo. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Uma pessoa incansável chegou no final, e não é um final qualquer. Não é um final que a morte ia ser uma morte que ele ia dormir e ia acordar no paraíso. Não é. Quem queria essa morte aqui, amém? Quem queria? Acordar, dormir e acordar no paraíso. Meu Deus, eu queria. Olha só, eu queria. Mas ele falou isso aqui sabendo que ia arrancar a cabeça dele. Mas uma pessoa, ele viveu uma vida incansável. Uma pessoa que vive uma vida incansável no evangelho. Não só no trabalhar, também não só de fazer, mas de relacionamento com Deus, de buscar a Deus. Lembra de Jesus? Jesus, depois de um dia intenso, de curar muitos enfermos, de expulsar demônio, depois de um dia intenso, o que ele fez? Ele acordou bem cedo, antes do amanhecer, e foi orar, foi buscar. Eu já falei isso aqui, vou repetir agora, só para a gente
é entrar agora na conclusão dessa mensagem. Estamos finalizando de verdade. Quer ser incansável? Tenha uma vida de oração também incansável. Quer ser incansável? Tenha um devocional incansável. Quer ser incansável? Não se canse para ler a Bíblia. Você não pode aceitar. Quando você abre a palavra para você ler a palavra, você não pode aceitar isso na tua vida. De você ler, abrir a palavra para poder ler, aí daqui a pouco você está assim, ó. É igual uma pessoa que tem aqui na igreja aqui, ó. Ela fica assim, ó. Não aceite isso para a tua vida. Abrir essa palavra aqui, dormir. Você não vai conseguir chegar ao fim se você dorme quando você lê a palavra. Isso daqui é o nosso combustível. É isso que nos coloca de pé. Sabe, nós temos que mergulhar nisso. E eu não posso dormir nisso. Eu não posso ficar na areia. Eu tenho que mergulhar em águas profundas. Ondas elevadas não destrói quem está em águas profundas. Não destrói. Tem muitas pessoas sendo destruídas porque não conseguem fazer a obra com excelência, estão sempre cansadas, estão sempre desmotivadas, por quê? Porque estão na areia. O Senhor Jesus não parava, Jesus ensinava. Você que tem um dom de ensinar, ensine. Você que tem um dom de ministrar, ministre. Você tem um dom de louvar, louve. Você tem um dom de fazer alguma coisa para o Senhor, faça com muita excelência. Por quê? Porque Jesus fez tudo com muita excelência. Muita excelência. É como a mensagem que o pastor trouxe aqui. Jesus conversando com Elias e conversando com Moisés. Assim, a minha mente viajou. E Moisés ali falando, né? Ó, Jesus, ó, eu suportei lá aquele povo lá de Israel, hein? Elias também falando, agora aquele que vai fazer tudo o que tem que fazer, o segredo está nas tuas mãos, Jesus. Vai lá e cumpra a tua obra com excelência, porque tudo está em tuas mãos. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, cumpra com excelência, porque agora é com você. Não é mais com o teu pai, não é mais com a tua mãe, não é mais com o teu tio, não é mais com aquela pessoa que orou por você, não é mais com ninguém, é com você. Cumpra o teu propósito com excelência, viva a tua vida de uma forma intensa, seja incansável, incansável, incansável no Evangelho. Aleluia! Aleluia! Se coloque de pé, por favor. Os incansáveis, se coloquem de pé. Coloque de pé com muita ousadia, vai. Intimidade contigo.